Eu sou a doutora Larissa, muito bom dia, obrigado pela sua presença na câmera 5, meu caro amigo Fabrício. Eu queria começar conversando com você sobre essa questão da justiça criminal. Hoje, o Brasil começa a ter uma expansão grande da vantagem no crime. Hoje, a possibilidade do marginal de ter um custo-benefício significativo no crime é grande, porque ele faz essa conta. Quanto custa o crime hoje no Brasil? Ele avalia quanto ele custa para ele poder começar, o que ele precisa ter, os insumos e materiais, quanto que é o benefício que ele vai ter, o lucro que ele vai ter na operação, e no meio dessa equação tem a pena. Se ele for pego, ele fica preso, quanto tempo ele fica preso? Como a senhora avalia hoje a justiça criminal no país? Bom dia e obrigado pela presença. Oi, bom dia, Xixi, e a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer primeiramente o convite de estar aqui, compartilhando sobre temas que eu gosto muito, e fico muito feliz quando sou convidada para falar sobre esse tema. Eu me chamo Larissa, sou advogada criminal, atuo somente nessa seara e eu me considero uma garantista do direito penal, não digo que hoje estás conversando não é como policial, então eu tenho os olhos voltados à ressocialização, entendo dessa maneira. Entendo que hoje os índices de criminalidade no Brasil estão dessa maneira porque existe um sistema que está fadado ao fracasso. Eu entendo dessa maneira com questão de ressocialização no sistema carcerário, E muito antes disso, a gente está convivendo, dia a dia nos estabelecimentos prisionais, a gente sabe que para alguém que cometeu um crime estar lá, já existia um sistema fracassado antes, Eu entendo dessa maneira. Certo. Mas esse garantismo, que ele vem, de certa forma, ele não pode ser meio hiperbólico e monocular, na medida em que ele olha apenas um flanco, ele se foca apenas num flanco, e ele intensifica muito algo que, eventualmente, passou a ter uma proporção maior do que deveria. Essa corrente do garantismo, ela não acaba sendo meio monocular nesse aspecto? Eu entendo assim que é um conjunto, Hoje basta a gente analisar os índices de encarceramento no Brasil. A política de ressocialização, a política de criminalidade, ela está sendo eficiente hoje? Eu deixo essa pergunta no ar, claro, mas assim ela não está, ao meu ver, sendo eficiente. Por quê? Basta que a gente analise os índices de criminalidade no Brasil e os valores gastos de investimento na segurança pública. O que a gente tem hoje de uma forma muito sucinta, uma forma clara? Em 2019, nós tínhamos uma população carcerária, por exemplo, de 750 mil presos no Brasil. 2020, 2021, 2022, estamos em torno de 900 mil presos. Então, está aumentando a quantidade de presos, de internos nos sistemas prisionais. Em contrapartida, nós temos valores que estão sendo investidos em segurança pública e estão sendo aumentados a todo ano. E o custo de um preso lá dentro também é alto. E aí nós temos que entender que os índices de criminalidade não estão diminuindo com o encarceramento. Isso os números mostram para a gente. A população carcerária aumentando no Brasil e os índices de criminalidade aumentando simultaneamente. Eu entendo que nós não temos uma eficiência nesse sentido. Isso a gente só conseguiria, eu não sou especialista em segurança pública, Sim, mas tenho visto números, trabalho somente com isso, índices de reincidência, por exemplo. Quem é preso primeira vez, tem a possibilidade ali, quando sai do presídio, de reincidir e voltar para o sistema prisional, cerca de 70%. Então, estamos muito próximos de chegar. Quem vai sair não está sendo ressocializado e vai voltar. E qual é o problema disso, Nós temos o Brasil hoje, ele está no ranking do 3º país com mais encarceramento em todo o mundo. Pois é, mas aí vem a questão dessa questão da visão hiperbólica desse aspecto do garantismo. Porque, veja bem, o Brasil considera toda a população condenada ao cárcere dentro dessa estatística, o que eleva esse número de 700, 900 mil presos no Brasil. Mas dentro dessa estatística estão aqueles que iam um grande contingente dos que cumprem medidas de prisão no semiaberto. Há questões de prisão aberta, que é uma espécie de
uma coisa meio que não dá para entender, que a prisão aberta significa, não, tu está preso, mas tu vai ficar em casa. A questão que seria a prisão domiciliar, né? Também não são considerados nessa estatística aqueles que continuam presos, mas entraram no regime de progressão e entraram em liberdade. Eles entram nessa estatística. E nos grandes países, nas maiores nações, apenas se considera o número de pessoas que ficam em cárcere permanente. Então, aí nós temos uma diferença significativa do número, porque há uma população muito parecida entre o que está encarcerado e o que cumpre penas alternativas, ou no regime semiaberto, na prisão domiciliar, coisas desse gênero. E também um aspecto a se considerar o seguinte: os índices de criminalidade reduzem mais nos países onde as penas são cumpridas integralmente. E aqui no Brasil, não, a reincidência acontece, porque na conta o marginal pensa, não, se eu for preso eu vou ficar só 1/6. Na grande maioria da minha pena, eu vou sair. Então, acaba compensando o crime para ele. Porque o tempo que ele fica fora, a lucratividade que ele tem passa a ser significativa. Essa diferença desses números, ela precisa ser levada em conta ou não? Precisa também, mas o problema maior aqui no Brasil que a gente veja é que 45% da população carcerária está presa preventivamente. São presos provisórios que não tiveram uma condenação ainda, então não eram para estar lá. Não sei aonde estariam, mas por certo não estariam. Nos outros países que a gente veja, esses números são de condenados, tiveram um recurso transitado em julgado, condenados definitivamente, diferente do Brasil, que a metade da população carcerária é de presos provisórios, presos que estão lá preventivamente. E o nosso regramento, a nossa lei de execução penal, por exemplo, não autoriza essa antecipação de pena. Aí, no caso, teria que ser assim: quem deveria estar preso não está, e quem não deveria estar preso está. Não seria o caso de separar, termos prisões distintas, mas aí não vem aquela situação que eu acho que é dentro do garantismo, de que o preso tem que ficar preso perto da sua família para ele poder visitado, ele não pode ficar longe. Isso também não, o garantismo não acaba dificultando o regime do prisional? Eu acredito que não, é porque nós temos uma lei, a lei de execução penal, né, a lei 7.210, que ela é muito bonita ao ver, né? Quando a gente vai ler lá, o interno ele sai ressocializado, só que quando a gente vai realmente verificar, ter experiência, né, a triste experiência de visitar uma unidade carcerária, um estabelecimento prisional, a gente veja que realmente não é assim, né? A lei, a LEP, né, que a gente diz, ela traz a história muito bonita de que penitenciária e presídio. Presídio é onde ficam os presos provisórios, penitenciária é onde vai ficar os presos definitivamente, só que na prática a gente sabe que não é assim. Nós temos, a título de exemplo, né, o nosso presídio regional aqui de Araranguá, um presídio, né, que tem muitos internos que estão condenados ali definitivamente. Nosso presídio está interditado desde 2013. E continua todo mundo lá? Continua todo mundo lá e, enfim, presos provisórios, presos definitivos, e aí presos definitivos que não conseguem trabalho, não conseguem sair em virtude disso também. É uma problemática que temos no nosso país. O professor Perry Chiquida, que é professor de economia da UniOeste do Paraná, e ele é membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele, nos últimos 15, 20 anos, ele passou o tempo todo dentro das unidades prisionais do Brasil e em muitos países do mundo. Ele fez uma pesquisa para perguntar por que você praticou crime. O laboratório dele foi dentro da prisão. E aí, ao contrário da ideia de que a sociedade é injusta, não oferece igualdade, a grande maioria, a grande esmagadora maioria da população prisional diz que está lá por ambição, cobiça, ganância, ganhar dinheiro fácil, poder evoluir. Lá atrás, muito atrás, nesses dados estatísticos dessa pesquisa qualitativa, ele vem a questão de que não teve oportunidade, que precisava comprar comida. No livro Falcões, do MC Bill e do Celso, esqueci o sobrenome dele, mas também está dito lá de que a grande maioria da população está lá porque ele quer comprar um cordão de ouro, quer um relógio bom, quer um carro de marca. E ele não coloca objetivos que se prega e que também faz parte do garantismo, em tese, fala de que é um problema social a criminalidade. E aí fica diretamente relacionado à ressocialização. O preso quer ser ressocializado? Assim, ainda que não seja, né? A nossa política pública, o nosso governo, as nossas leis foram feitas para a ressocialização. Então, assim, por exemplo, a vigência do pacote anticrime,
né, que nós temos agora em 2019, com vigência em 20 de janeiro de 2020. As leis foram, de certa forma, endurecidas, né, elas foram agravadas. Por exemplo, progressão de regime. Exemplo. Mudou muito a progressão de regime. Antes, nós, já pulando, né, da matéria, Sim, o tempo é curto, nós temos bastante temas para conversar, mas assim, a lei do pacote anticrime, conhecida assim, ela veio para endurecer os percentuais de progressão de regime, saída temporária, livramento condicional. Só que nós temos, as pessoas entendem que veio para reprimir o crime, tudo bem, só que ela vai ter vigência a partir de 2020 e os delitos que foram antes de 2020. A lei penal ela não pode retroagir para ter algum prejuízo para o réu, somente se for para beneficiar. Pois é, não há um excesso de benefícios ao réu? Por exemplo, na Constituição nós temos o país com o terceiro maior nível de benefícios e direitos garantidos à população. Nós temos 79 direitos estabelecidos na Constituição Federal. Esse excesso de direitos, ao contrário de países até mais desenvolvidos, que têm uma carta com menos direitos e talvez mais até obrigações e penalidades. Não começa por aí, doutora? Eu entendo que não, porque países, por exemplo, como a Dinamarca e a Noruega, que foram fechadas 14 prisões em 2020 e 2021, por quê? A estimativa de que um interno fique num presídio como lá é de 1 ano, 2 anos no máximo. A pessoa sai ressocializada, ela não vai voltar a cometer crimes. É diferente daqui. Aqui, antes da vigência do pacote anticrime, isso números gerais, né? Uma pessoa ficaria em estimativa de 3 a 4 anos no presídio, né, ou estabelecimento prisional penitenciário. Com a vigência do pacote anticrime, ela vai ficar em torno de 6 a 8 anos. E nós vamos ver esses reflexos daqui 4 anos, 3 anos. Por quê? É a faixa etária em que essas pessoas estão progredindo de regime agora. Nós temos percentuais diferentes, né? Antes nós tínhamos 1/6 para crimes comuns, 2/5 e 3/5. Só tínhamos esses percentuais, né? Então, o máximo que alguém ficaria preso em regime fechado seria o cumprimento de 60% da pena. E isso em casos de crime hediondo, reincidência. Hoje, com o pacote anticrime, nós temos aí um percentual até de 70%. Alguém pode ficar preso 70% em regime fechado, nos casos em que tiver resultado morte, a pessoa for reincidente. Então, assim, é algo que já está acontecendo a partir de 2020. A gente, infelizmente ou felizmente, não vamos verificar os reflexos agora, porque essa lei entrou em vigência agora em 2020. Mas uma outra mudança também significativa no pacote anticrime foi a alteração das saídas temporárias, né? Que agora teve uma votação essa semana, né? Tivemos uma votação. Essa semana que o objetivo foi impedir, até evitar ou extinguir ao máximo os saidões. Sim, qualquer tipo de saída temporária, né? Hoje nós temos aí no nosso estabelecimento, o preso interno que estiver no semiaberto tem direito a 5 saídas temporárias, e preferencialmente em datas festivas. Não quer que seja datas festivas, mas preferencialmente. E o pacote anticrime, ele veio para dizer que qualquer pessoa que tenha cometido um crime, por exemplo, hediondo, com resultado morte, não vai sair mais. Não tem direito de saída temporária. Certo. Mas houve uma resolução do TSE, do STF, que acabou com essa classificação do crime hediondo, que não se considera mais a evitar, por exemplo, a progressão de pena para crime hediondo, que tinha havido um entendimento e depois se voltou atrás. Então, com relação à progressão de pena, até gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a progressão de pena especificamente, para que a gente pudesse entender como ela funciona. Mas antes eu queria fazer um cálculo. 900 e quantas mil pessoas presas? 906 mil. Estou arredondando para 1 milhão. Estima-se que em mais 2 anos a gente vai para 2 milhões. Hoje nós temos 212 milhões de habitantes, nós temos uma população carcerária de menos de 0,5%. Num percentual, a quantidade de eventualmente condenados e presos no país, ela também tem que ter essa proporcionalidade com a quantidade da nação. Em relação à questão da Dinamarca e da Holanda, que você falou... São menores, né? Mas não é meio injusto fazer uma comparação, até pelo tempo de vida. São civilizações milenares que evoluíram ao longo de mais de 1 milênio. E nós ainda somos uma civilização jovem, ou até perto deles, bebê, em relação ao desenvolvimento social. Então, essa comparação fica meio, claro, gritante, né? Porque lá há uma desconstrução do sistema prisional, enquanto que nós temos que construir mais presídios. Mas é uma comparação bem injusta, não?
Eu entendo que não, porque assim, a nossa lei foi feita para ressocializar, mas de qualquer maneira, nós temos países como a China, por exemplo, que tem a primeira população carcerária, a maior população carcerária, se não me falha a memória, a Rússia em segundo lugar, que são países também que têm esses números comparados com o Brasil. Mas a China, se tu roubar, eles cortam a mão, né? Tem um detalhe, o cara fica com medo de ter a mão. Tem essa coisa do rigor da pena. Sim. O rigor da pena não deixa uma sensação de compensação para o criminoso? Eu entendo que não, porque assim, os índices de reincidência, né? Basta ver a precariedade dos presídios. Se a gente verificar, tem vários benefícios na execução penal. Tem vários benefícios, sim, mas a realidade carcerária no Brasil, ela é totalmente precária. Então, assim, quem vai para lá não é legal estar no presídio, sabe? Então, não, assim, claro que não. Não é algo muito embora os chefes de grandes organizações criminosas de lá têm mais liberdade do que é. Porque, se eu estiver errado, você me corrija. Mas ao que tudo consta, existem 4 portas no presídio. A porta de entrada, né? A porta de recepção, onde ele entra, passa a fazer parte, a porta das alas prisionais e a porta da cela. Em tese, o Estado deveria ter acesso às 4 portas, mas ela tem acesso a só 2, talvez uma. Né? Porque a partir da segunda porta, quando ele entra dentro da área comum, passa a ser um domínio do universo carcerário, ou pelo excesso de pessoas dentro dela, ou por pessoas com poder, né? Vamos chamar de poder do crime dentro das organizações penais. A partir de que se faça um regime aquele regime de restrição que tem dentro do presídio, que é eu esqueci o nome, é o regime de restrição de acesso, ele fica sozinho na prisão, ele fica na cela sozinho, sem acesso a outras pessoas. Isso reduziu a força das ações a partir do presídio de lideranças do crime. E aí começou a dar reflexo na rua, mais ataques, incendiar ônibus, o crime começou a reagir. O que é melhor? Ter mais presos, mais presídios, mais locais para que haja menor população e evitar isso, ou avançar no regime, nos benefícios, por exemplo, existem vários atenuantes do crime, né? A lei de crimes de pequeno potencial ofensivo, a minoridade penal, que é um atenuante do crime, audiência de custódia, que eu queria que a senhora falasse sobre isso, a questão de progressão de pena, né? A alternativa de sentença, a punição, a remissão de pena, que também é previsto dentro, são vários itens de benefício para o crime. Se nós tivéssemos menos e uma pena mais rigorosa para o bandido pensar assim, não, se eu for preso vai ficar muito difícil para mim. Não é fácil. Como é que é? Uma celeuma, né? A gente sabe... É o ovo ou a galinha, né? É o que veio primeiro, né? A gente está trabalhando assim, eu vejo que o governo, né, não é fácil, em razão da realidade que a gente se encontra, mas assim, eu entendo que existe um sistema que tem que ser preventivo, não é pensar lá, sabe? Porque assim, eventualmente, as taxas de desemprego no Brasil, o valor em que é investido em saúde, em educação, é o mesmo valor em percentuais, em torno de 8%, 10% de investimento em segurança pública. Deveria, muito antes disso, investir em saúde, em educação. O Brasil é o país que mais investe em educação no mundo, em valores absolutos. Mas o valor aplicado é feito de forma errada. Sim. Nós temos também, uma produção científica ruim hoje no país. Sim. Comparado? E eu vejo assim, não que não esteja investindo, mas é que não deveria investir em 8% em segurança pública e em 10% em educação. Deveria ser o contrário, 15, 20, 30% em educação, para refletir, né, ter os reflexos futuramente na segurança pública. E hoje os investimentos são muito altos. Então vamos entrar nessa seara. Eu queria que você falasse sobre a progressão de pena e a audiência de custódia. Mas para nós chegar lá, eu penso assim, o que você entende por investir na educação? Qual educação? A educação infantil, na formação da personalidade, do caráter, dos princípios desse ser humano, na educação fundamental, no desenvolvimento do conhecimento, ou na educação final, onde você vai preparar as pessoas só para o mercado de trabalho, ou vai posicioná-las
de uma maneira efetiva dentro de um contexto até político? Sim. Não, eu entendo que teria que ser desde a educação infantil, né? Dos 7 anos, onde se forma a personalidade da criança. Do 0 aos 7, né? Do 0 aos 7 e também da faixa intermediária do ensino médio, né? Que a maioria hoje, eu vejo pela minha experiência, a maioria dos clientes que eu tenho hoje tem uma faixa etária de 18 anos a 24 anos. Sabe? Nessa faixa aqui é onde a gente tem mais clientes. Raramente são pessoas mais velhas, pela minha experiência. Então, teria que investir na educação infantil e aí dar oportunidade. Eu não estou dizendo que todo mundo quer trabalhar, né? Eu sei que isso seria uma utopia, né? Mas, assim, atuar de forma preventiva é muito mais eficiente e eficaz do que repressiva. E, se a gente for falar estatisticamente, você tem razão, permite chamá-la de você. Porque Santa Catarina tem o menor índice de desemprego do país, 4,5%, e é um dos estados mais seguros do país, em que pese a população também proporcionalmente é mais armada do que em outras regiões e o índice de casos de homicídios é menor. É tudo proporcional, Santa Catarina. Quer dizer, a oportunidade de você ter um desenvolvimento econômico, pessoal e profissional gera uma menor índice de criminalidade. Fato. Mas aí nós temos desigualdades regionais também, que tem que ser observado. Então, em tese, em certa monta, há uma lógica no pensamento garantista, certo? Mas o que a gente precisa atacar é aquela parte que fica num limbo, né, entre um pensamento e outro. A audiência de custódia, ela contribui ou não? Na visão do cidadão, aquele que é leigo, que é o afegão médio, que ele está ali trabalhando, vai para casa, não se envolve no assunto da comunidade, não vai para a associação de morador, não vai para a igreja, não vai na associação de bairro, não se envolve, ele vai pensar política na eleição. Esse cara que é um alienado, de certa forma, né? Que é a grande parte dos brasileiros. Para ele, a sensação de segurança, essa audiência de custódia não diminui essa sensação de segurança? Como ela funciona? A audiência de custódia, ela tem projeto desde 1966 para ser implantada aqui no Brasil, né? Mas, efetivamente, ela foi implantada após o Pacto de São José da Costa Rica, enfim, e foi implantada em 2015, se não me falha a memória. A audiência de custódia, ela não atinge o mérito, né? Todo preso ele tem direito de, até da data da prisão, 24 horas, ser apresentado a um juízo para verificar as condições de legalidade da prisão. Então, quando a gente faz uma audiência de custódia, a gente não pode atacar o mérito, né? Se foi culpado, se não foi. A intenção da audiência de custódia é homologar o flagrante. E o que seria isso? Foi informado os direitos do preso? Foi informado se ele tinha direito a um advogado, se ele tinha direito a contactar um familiar, se ele sofreu alguma agressão por parte dos policiais. Essa é a intenção, né, de forma geral, da audiência de custódia. O principal fundamento é a legalidade da prisão. Passou pelo devido processo de flagrante? Passou. E aí, verificar se é um requisito, além disso, né, se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir que aquela pessoa cumpra a pena em casa, né, de forma, seja pelo monitoramento eletrônico. Então, é isso que um advogado, por exemplo, ele pede na audiência de custódia, né? Se, eventualmente, o flagrante ele for ilegal, a gente pede o relaxamento da prisão. Relaxou a prisão, não vai ser preso e não vai para casa com medidas cautelares. Flagrante relaxado, ou até por um excesso policial. A gente consegue esse relaxamento da prisão. E, em segunda parte, a gente observa se, naquele caso, seria suficiente as medidas cautelares diversas da prisão. E grande parte da maioria dos crimes, por exemplo, aqui em Araranguá, crimes de tráfico, geralmente quando aquela pessoa que vai lá, trafica, não tem tanta quantidade de drogas, ou porque não é reincidente, não se dedica à atividade criminosa, foi lá e uma vez foi lá e comprou, não estou diminuindo a culpa dessa pessoa, né? Mas é diferente de um É uma interpretação faccionado. Legal do fato, uma interpretação legal do Isso, fato. Diferentemente de um faccionado, por exemplo, que a gente tem aqui na nossa região, né? E tem crescido exponencialmente, infelizmente, o aumento das organizações criminosas. O juiz ele vai dar como se fosse uma chance, né? Uma chance de responder essa ação penal em liberdade. E aí temos o monitoramento eletrônico. Certo. Essa é a função da audiência de custódia, né? Monitoramento eletrônico é a pulseira. Que seria a tornozeleira eletrônica. A maioria, grande parte das pessoas aqui que saem da audiência, que não vão
Não ficam reclusos, saem com monitoramento eletrônico e respondem à ação penal em liberdade, né? Seriam como se fosse uma prisão domiciliar. Nós já vamos passar para a progressão, tá? Mas eu queria fechar essa parte e dizer assim, o contraponto, né? Forças de segurança afirmam de que, se for seguir rigorosamente todos os elementos necessários para que a prisão contemple todos os aspectos que, na audiência de custódia, se constitua um processo dentro do que é legal e concreto para se efetivar a prisão, não se prende ninguém, porque os elementos são difíceis. E o camarada não quer ser preso. Ele corre, ele foge, ele tem que ser perseguido, ele tem que ser pego. Há casos, né? Aconteceu de um cidadão em Criciúma que estava namorando, coabitando com uma menina de 12 anos, mantendo relações com ela, de 36 anos o cara. A avó denunciou, os pais não, a avó denunciou, ele foi preso e dentro da viatura ele começou a se debater, se lesionar, porque ele sabia que ele ia chegar numa audiência e poder se conflagrar com essa ideia de que ele foi agredido, né? E aí o elemento que está fazendo a pessoa, o juiz está fazendo a audiência de custódia não acompanhou. É claro que daí veio o caso da polícia filmar para comprovar que ele se autoflagelou para poder ter essa fuga. Essas questões de cumprimento rigoroso dos elementos necessários para que a prisão esteja de acordo com o necessário para que não haja um relaxamento ou uma medida cautelar diversa da prisão. Isso, exatamente. É difícil. Se consegue compreender que é difícil a vida da força de segurança para fazer a prisão? Eu entendo que é difícil também. A gente verifica que na nossa região basta analisar a quantidade de policiais civis aqui em Araranguá que estão investigando os crimes. E por isso que hoje o advogado ele trabalha em cima da lei, óbvio que sim, mas eu digo assim, em razão de nulidades. Então, às vezes, a falta de efetivo policial, muitas vezes, faz com que tenham nulidades em razão da... Não sabe nem por onde começa o que faz. Não é simplesmente saber se é certo ou errado, se o cara cometeu o crime ou não. É a capacidade de provar que ele cometeu o crime e que ele estava errado e que não se perverteu nada. Voltamos à questão de excesso de direito, talvez. E também é um pouco difícil, muito difícil para os policiais, né? Porque assim, hoje o nosso governo, só para fechar essa parte, ele investe 1% desse 8% em serviços de inteligência, que seriam as câmeras policiais. Tem uma falta de aparato tecnológico também para a polícia militar, polícia civil também. Certo. O policial militar hoje, se ele estiver envolvido numa prisão, né, em que houve algum tipo de ação envolvendo disparo ou um contato físico em que ele entrou em contato corporal com o marginal, o bandido tem direito a uma defensoria pública, ou seja, a uma defesa gratuita paga pelo Estado. Sim. O policial militar, se ele tiver que responder, ele tem que pagar o advogado do bolso dele. É uma questão justa? E aí a gente verifica, acredito que deveria ter também para o policial militar. Deveria ter. Também por uma questão de justiça. Sim. Assim, independente de qualquer questão penal. É uma questão de equidade. Até porque ele está a serviço do Estado, né? Sim. Se ele cometeu abuso, se ele cometeu erro, ele tem que pagar por isso. Mas ele tem que ter possibilidade de ser considerado inocente até que prove o contrário, porque o bandido também tem. Toda pessoa, né, que vai ser acusada, não somente aqueles que se encontram em caráter de vulnerabilidade, como é a maioria da massa carcerária. Mas realmente é uma situação que é complicada. Inclusive em Santa Catarina, há uns meses atrás, tínhamos um policial que estava sendo acusado de crime de homicídio com relação a uma pessoa que foi, eu não lembro, não me recordo bem da situação, estava fazendo uma rifa, uma vaquinha, grosseiramente falando, para custear a defesa dele, porque envolve um crime de homicídio, tribunal do júri, uma ação penal que realmente dá muito trabalho, é cara, né? Um advogado vai cobrar um valor diferenciado, fazendo uma vaquinha para os outros policiais para precisar de um advogado para fazer a defesa. Então eu achei bem injusto nesse ponto. Ok. O seu nome é Larissa Zeferino Jordão. Eu errei no Machado, começo. Né? Tudo bem. Eu errei. Minha produção me corrigiu. Eu não corrigi porque eu tenho Machado na família, então tudo bem. Tá legal. Deixa eu te explicar. Vou te falar uma coisa. Progressão de pena.
esse é muito controverso esse tema, né? Porque o camarada cometeu um homicídio, ele foi preso, foi comprovado, foi julgado, foi condenado por um tribunal e ele recebe uma pena e há casos de depoimentos de juízes e tal que ele vai cumprir, não vai cumprir toda a pena, vai cumprir uma parte pequena dela. Como funciona esse sistema? Hoje, agora, nós falamos em percentuais, né? Nós temos percentuais. Antes do pacote anticrime eram frações. E, como eu disse anteriormente, até 40%, o máximo que alguém iria cumprir em regime fechado seria 60%. Mas antes disso, ainda teríamos o livramento condicional, que é metade da pena, a depender da situação ali, ele sai do presídio, vai cumprir em casa. Então, muitas vezes, temos um patamar aí de 70% hoje com o pacote anticrime, só que o camarada tem direito a livramento condicional e saída temporária muito antes disso, né? E quando está no semiaberto ainda tem direito ao trabalho externo. Então temos essas situações também. Mas com relação à progressão de regime, eu entendo que agora com o pacote anticrime foi endurecido muito mais. Eu entendo que o que nos falta são prisões em que se trabalha, a prisão tem um nome específico, prisão industrial, Sim. ou uma prisão agrícola, em que aquele apenado de menor pena, sim, aquele que é incipiente no crime, possa constituir um trabalho de ressocialização. Então, mas aí nós teríamos que mudar o modelo prisional. Ele não poderia ser exclusivo de um modelo de prisão pública. Qual é o problema que se tem com a prisão privada? Ao meu ver, né, eu acredito que assim, a partir do momento que a gente vai privatizar os estabelecimentos prisionais, qual vai ser a visão, qual vai ser o propósito final do empregador, né? Lucro. Vai querer oferir lucro. Não digo que está errado, vai ser uma empresa privatizada, mas e aí como é que... Mas que não deixará de remunerar o preso financeiramente e com redução de pena. Sim, só que hoje, por exemplo, é muito mais vantajoso uma empresa terceirizar os serviços na mão dos internos, porque eles não têm direito trabalhista. Por exemplo, não tem direito a férias, 13º, em contrapartida, um funcionário que está aqui na rua tem um custo muito maior. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, mas pode se estabelecer em lei e o legislador teria que fazer isso. Aliás, grande parte dos problemas que nós temos na justiça criminal é um problema do legislador. Sim. Que ele não... Temos falhas. Parece que ele está fora da realidade, né? Ele está vendo o mundo de cabeça para baixo, às vezes a gente entende. Mas assim, se poderia estabelecer por lei um limite de até um percentual específico em que determinado setor econômico pudesse usar. É uma questão legal, de trabalhar a questão legal disso. Aí ela poderia ser proveitosa, porque daí causaria um efeito de ressocialização, porque não tem como você ressocializar o marginal com livros e para disputar o mercado de trabalho em pé de igualdade com os outros. Sim. É difícil. Nós temos, só para, já não sei se qual é o nosso tempo, mas encaminhando para o final, acredito que sim ou não. Se você quiser. Enfim, mais pela questão do tempo. Aí em Mato Grosso nós temos uma prisão em que é admitido o trabalho externo e também trabalho lá dentro. As empresas terceirizam, né, e vão lá e trabalham tanto aquele interno que está em regime fechado, como o semiaberto tem direito ao trabalho, à remuneração e 25% do custo fica até para suas despesas. Sim. Eu concordo com isso plenamente, porque é um incentivo para trabalhar, né, para se ressocializar. E o que é importante, que eu achei interessante nesse sentido, foi que os índices de reincidência nesse estabelecimento prisional foram metade, no caso, se nós temos em torno de 70% de reincidência, em torno de 40% de reincidência. Então, diminuíram, e é um projeto novo, entende? Então, assim, levaram as empresas terceirizadas lá para dentro, todos os internos trabalham dentro das possibilidades, diminuíram eu acredito muito nisso, mas eu também tenho a compensação de que o crime lá fora paga mais. Hoje, organizações que são organizações mafiosas internacionais, o PCC e o CV, contratam 47 mil pessoas para o trabalho, com um pagamento muito maior. E a regalia do poder, né? Porque além de ter remuneração, ele tem o poder de ter uma arma na mão, de coagir as pessoas. Isso passa para esse delinquente o poder. Você disse que os seus clientes são na faixa de 24 anos. Mas a vida útil, a expectativa de vida no crime é até 30 anos.
das pessoas que se envolvem. Né? Então, a idade média, vamos pôr assim, de quem vive no crime é 30 anos. Doutora Larissa Zeferino Jordão, me perdoe pelo equívoco do nome, eu acho que quando eu salvei o seu número já me veio errado, mas eu agradeço muito. Quero convidá-la para futuramente, nós em programas de debate, podemos trabalhar semanalmente, não todo dia, claro, para trabalhar essa questão do debate franco sobre oposição de ideias e pensamentos. Né? Tenho procurado pesquisar muito sobre isso, me inscrevi no curso de Direito, devo começar a fazer, mais para saber mais sobre isso e poder debater, ter talvez, como se diz hoje, né, lugar de fala. Sim, de repente até advogar na seara criminal, não? Pois, por que não, né? Por que não? Mas para ter lugar de fala, porque eu estou cansado de ouvir isso. Não, porque o lugar de fala é de quem conhece isso, nada que impede de quem estude. No meu curso de Ciência Política eu tive Direito Civil, Introdução ao Direito Civil e outras questões nesse aspecto e que dão um pouco de luz. E o interesse de quem quer aprender é ilimitado. É verdade. Quero agradecer muito à doutora Larissa pela presença, que falamos muito, falamos bastante. Sempre vou dar espaço para temas que interessam a nossa população, porque eles precisam saber. Somos uma fundação, a TV é mantida por uma fundação, sem a fundação não há TV. O objetivo da fundação é educativo e social, e esse fundamento socioeducativo nos faz trazer a ideia de levar às pessoas informação. Informação de qualidade, informação que complemente aquilo que a gente pode oferecer e que vai além do nosso conhecimento. Por isso fazemos isso, de trazer as pessoas que possam falar sobre isso. Quero poder ter a oportunidade de outras vezes voltarmos a falar, para que a gente possa entrar nisso, diminuir as dúvidas, esclarecer e pensar, porque é só assim que a gente vai formar conhecimento. Muito obrigado pela sua presença, um bom fim de semana, que já estamos chegando, né? E um bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade também e me disponho aí para eventuais questionamentos. Muito obrigada e até a próxima. Ok, vamos fazer um intervalo e o pessoal do Circo Fantástico já está aí, vão conversar comigo após o intervalo. Aliás, já estão, né?